Quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Já foi manifesto o amor insondável, o amor de Deus, o amor de Deus. Já foi manifesto o amor insondável, o amor de Deus pros seus. Sublime amor do meu Senhor, manifesto no Filho de Deus. A alma aflita encontrou solução na esperança do coração. Aflita que esperar em Deus, no amor de Deus, no amor de Deus, terá alegria e paz junto aos seus, pois este o amor de Deus. Sublime do meu Senhor, manifesto no Filho de Deus. A alma aflita encontrou solução na esperança do coração. A porta aberta está, pecador, é amor de Deus, é amor de Deus, de braços abertos te espera o Senhor, insondável amor de Deus. Sublime amor do meu Senhor, manifesto no Filho de Deus. A alma aflita encontrou solução na esperança do coração. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. E o sábio disse: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência.
Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra? Este versículo se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, no versículo 18, quando Jeremias fala sobre o homem que está no conselho do Senhor, o homem que ouve e atenta para a ciência de Deus. Salomão disse aos Provérbios 21, verso 20, que, na verdade, ouvir o sábio, estar atento aos conselhos, Salomão disse que isto é um tesouro desejável e disse que isto é um azeite. O azeite porque, na verdade, ele é símbolo do Espírito de Deus. O azeite é porque ele é símbolo daquele bálsamo, daquele óleo que na verdade cura as feridas. O azeite porque na verdade ele é usado como tipo na Bíblia para simbolizar o Espírito Santo de Deus, que consola o coração do homem, que na verdade o encoraja, que na verdade o dá força para vencer a sua natureza humana, porque o homem tem que lutar contra a sua natureza humana, senão ela o vencerá. E a Bíblia diz, Provérbios, capítulo 21, verso 20, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, porque o sábio, ele ouve conselhos, ele dá conselhos. O sábio está realmente atento à palavra para ouvi-la. Como é sensato aquele homem, como é sensato aquele jovem, como é sensato aquele crente que para ouvir. E foi o que disse Jeremias, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, é uma característica de um homem sábio parar, ouvir, estar atento àquilo que está ouvindo. O sábio realmente está atento à palavra para ouvi-la. Muitos escutam, mas não estão suficientemente atentos para ouvi-la, para obedecê-la, para atender às suas exigências. Não estão atentos para esperar quando necessário e atentos para avançar quando for preciso. Porque há momentos na vida do homem de Deus, há momentos na vida do ser humano, de uma maneira generalizada, que é necessário avançar. Mas existem momentos também que é necessário esperar. O sábio, ele estará atento, ele dará ouvido, ele observará quando na verdade for necessário avançar e quando na verdade for preciso esperar. Esperar para agir, esperar para poder ver. Há momentos que Deus diz, espera. Isso é bíblico, espera no Senhor. Isto é completamente revelado pelas Escrituras Sagradas. Há momentos que Deus nos diz para esperar e às vezes Ele também nos pede para avançar. E se você avança quando é hora de esperar, você tende a fracassar. Agora, se você espera também quando é tempo de avançar, você também tende a fracassar. Por isso que o sábio, o verdadeiro cristão, que tem a sabedoria, talvez não humana, não intelectual, não a ciência desse século, mas às vezes o sábio de Deus, que às vezes acaba sendo considerado como um matuto, considerado como um louco, como um fanático, mas o sábio de Deus, muitas vezes ele tem que esperar.
e às vezes ele tem que avançar. Ele não confunde as coisas, ele sabe obedecer. Mas por que é que ele obedece? É porque ele está no conselho do Senhor. Por que é que ele obedece? É porque ele ouve a palavra, Jeremias 23, verso 18, e não só ouve, mas ele vê, ele ouve, ele observa, e Jeremias disse: quem é este que esteve atento à sua palavra e a ouviu? O homem que está atento a Deus, atento à palavra, atento aos conselhos de Deus, ele sabe quando é momento de esperar, e ele sabe quando é hora de avançar. Ele é obediente. E a obediência, meu amigo ouvinte, ela é o meio mais eficaz de nos aproximarmos de Deus. É claro que a oração nos aproxima de Deus, as vigílias, a busca nos montes, o jejum. É claro que estas coisas nos aproximam de Deus, mas não há nada tão eficaz, não há nada tão precioso, tão preciso para nos aproximar de Deus como a obediência. É bíblico. A Bíblia diz que é até melhor obedecer do que sacrificar. A oração é um sacrifício santo que nós devemos oferecer a Deus. Mas nada adiantará oferecer a Deus esse sacrifício santo que é orar e não obedecer a Deus. Quantos oram e oram e oram, passam noites em vigílias, quantos fazem penitências, quantos fazem sacrifícios e na verdade não obedecem a Deus? A obediência é o meio mais eficaz para levar o homem a conhecer a Deus. Não adiantaria muito você jejuar e jejuar e jejuar e não obedecer a Deus. Às vezes jejuamos para nós mesmos, né? Jejuamos por nossa cura, jejuamos pelo nosso romper financeiro, jejuamos pela nossa família, jejuamos às vezes por coisas que estamos interessados a obter. Isso é jejum de tolo, meu amigo ouvinte. Isto é jejuar para si mesmo. Aí então você ora, e aí então você jejua, e aí então você oferece estes santos sacrifícios a Deus, mas na verdade não tem aquilo que é mais eficaz para te aproximar de Deus, que é a obediência. Por isso Samuel disse: é melhor obedecer do que, na verdade, sacrificar. Quando nós obedecemos a Deus, meu amigo ouvinte, todas as promessas que Deus nos fez, a Bíblia diz que Deus vela sobre elas para poder cumpri-las. Quando nós obedecemos a Deus, então vemos que Deus realmente vela sobre as suas promessas e cumpre cada uma de suas promessas. Muitas vezes oferece-se a Deus tantos sacrifícios, porém há pouca obediência, e a desobediência, ou seja, a ausência da obediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, aos princípios de Deus, a desobediência à vida que Deus requer e gostaria que nós pudéssemos vivê-la, meu amigo ouvinte, a desobediência ao Senhor, ela na verdade estorva de Deus cumprir as suas promessas em nossas vidas. Seria Deus infiel? Teria Deus quebrado a sua palavra em não cumpri-la em minha vida? Não, Deus não é infiel. Deus não falha em cumprir as suas promessas. Nós, meu caro ouvinte, é que falhamos em dar condições para Deus manifestar as suas promessas, para Deus cumprir a sua palavra. Deus faz as promessas e vela sobre elas para cumpri-las. Isto foi o que Deus mesmo disse através do profeta Jeremias, que suas promessas, que sua palavra é verdadeira e se cumpre. Aí eu pergunto, como então poderíamos nós tomarmos posse das promessas de Deus? Ficou claro em Jeremias 23, verso 18, que na verdade é observando o manual da palavra de Deus, ou seja, ouvindo a palavra e estando atento à sua palavra, não sendo ouvinte, esquecedores.
é esta a única maneira de manifestarmos as promessas de Deus em nossas vidas. Ou seja, observar, estar atento, é o mesmo que ter sensatez, prudência para obedecer. Estar atento é não querer transgredir, não fazer errado. Claro que o meio de manifestarmos as promessas de Deus para as nossas vidas é observando o manual da palavra de Deus, como lemos, estando atentos, prestando atenção na palavra de Deus. Mas quantos prestam mais atenção ao mundo do que à palavra? Mais atenção aos sintomas negativos do que à palavra? Mais atenção à igreja, mais atenção aos homens do que propriamente prestar atenção no que diz a palavra? Pedro disse: nós devemos prestar mais atenção à palavra do que aos homens. Quando Pedro disse: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, Pedro, meu caro ouvinte, estava dizendo exatamente isto. Dê ouvido à palavra, esteja atento à palavra de Deus. E se a palavra do homem ir contra a palavra de Deus, chocar com a palavra de Deus, não importa quão conceituado seja este mestre, não importa quantos diplomas tenha este homem, não importa quão famoso, quão especial, quanto status tenha este homem, não importa quão santo ele apresente ter, ou quanto poder ele apresente manifestar, nós deveríamos estar observando, deveríamos estar atentos, prestando atenção no que diz a palavra. Se lembram quando Deus havia prometido para Josué que Jericó seria tomada? O que Josué fez? Aguardou as instruções e seguiu no tempo exato de Deus. Ou seja, Josué teve discernimento para esperar quando foi necessário e teve discernimento para avançar quando foi necessário. Porque há momentos que temos que esperar, mas há momentos que temos que avançar. Se esperamos no tempo de avançar, é desastre, é fracasso, é derrota, é morte. Agora, se, meu amigo ouvinte, avançamos quando é tempo de esperar, ou vice-versa, também resulta em derrotas espirituais, em fracassos espirituais, em frustrações para as nossas vidas. Deus havia prometido para Josué que Jericó seria tomada. Eu gosto muito disso. O que Josué fez? Aguardou as instruções e a seguiu no tempo de Deus. Eis aqui o problema. Não aguardamos. Muitas vezes não sabemos esperar o tempo de Deus. Não aguardamos as instruções de Deus. Queremos ver as promessas de Deus se materializarem, se manifestarem. Porém, não queremos obedecer às instruções que o Senhor passa para a nossa vitória, para o nosso bem, para o nosso sucesso. Os conselhos de Salomão aos seus filhos era para o bem dos filhos de Salomão. Guardar os conselhos, sábios conselhos do rei Salomão, seria viver, seria ser bem-sucedido. Agora, quantas derrotas por não ouvir conselhos, por não estar atento, por não estar prestando atenção nas sábias palavras que o Espírito Santo profere pelos lábios, às vezes, do pregador, pelos lábios, às vezes, do pai, da mãe, do amigo, do evangelista, do missionário, do cantor. Muitas derrotas são consolidadas pelo fato de não obedecermos às instruções. Se Josué não tivesse esperado ouvir as instruções de Deus, qual era o programa de Deus, qual era o projeto de Deus para derrubar as poderosas, fortes, altas, largas muralhas de Jericó. Foi bom Josué esperar, porque quando Josué esperou e ouviu a instrução de Deus, aquilo fez a tremenda vitória se manifestar. Sansão foi vitorioso ao longo de sua vida. Quando? Durante quanto tempo? Sansão foi vitorioso enquanto obedeceu a Deus.
esteve atento à palavra de Deus, enquanto ele esteve atento à voz de Deus, agora a sua derrota veio com a desobediência. A desobediência, ela é fundamental para uma vida derrotada. A obediência é fundamental para uma vida bem-sucedida, para uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Meu amigo ouvinte, Sansão foi vitorioso enquanto obedeceu. Sua derrota veio com sua desobediência. O fracasso vem com a desobediência. Quantos filhos fracassados por causa da desobediência? Quantos crentes fracassados por causa da desobediência? Quantas igrejas fracassadas, famílias fracassadas por causa da desobediência? Quantas nações fracassadas por causa da sua desobediência? Quantas nações derrotadas? Desobediência a Deus é sinônimo de fracasso, derrota. Como fracassam filhos desobedientes, igrejas, crentes desobedientes. Meus amigos ouvintes, volto a dizer, a oração é boa, necessária, indispensável. O jejum é bom, necessário, indispensável na vida de um crente. Verdade. Porém, eu tenho que te dizer isto: o método mais eficaz para uma vida vitoriosa, para uma vida com Deus, para uma jornada com Deus, o método mais eficaz para uma vida saudável, tanto natural quanto espiritualmente, ainda assim é a obediência. A obediência à palavra nos dá direito a viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, uma vida abençoada, uma vida de superações, uma vida, meu caro ouvinte, na presença de Deus. Ora, e como é uma vida na presença de Deus? Poderia você imaginar como vive um homem, como viveria um jovem, como viveria uma família, uma igreja que está sempre, continuamente na presença de Deus? Meu amigo ouvinte, nós não recebemos muitas bênçãos porque não esperamos o sinal verde do Senhor. O sinal verde de Deus é avança. Muitas vezes queremos prosseguir no sinal vermelho. O sinal vermelho é espera, pare. Queremos ir no espera, no pare. Pode haver colisão, pode haver atropelamento, pode gerar notificações. Você não pode caminhar no vermelho. Você não pode caminhar com tuas próprias forças. Você não pode ser crente da tua própria maneira. Você precisa ter uma experiência com Deus para ver o sinal verde, o avançar do Senhor. Nós não recebemos muitas vezes o que precisamos, que clamamos. Não recebemos muitas vezes aquilo que estamos chorando, andando atrás, porque não esperamos o sinal verde do Senhor. Não vem ninguém, estou com pressa, então eu atravesso no vermelho mesmo. Deus disse que suas bênçãos andariam atrás dos verdadeiros cristãos. Ou seja, se tivéssemos rodeado Jericó com a arca, só louvando, sem indagação, sem questões, ouvindo, estando atento, observando as instruções de Deus, crendo, veríamos ao gritar, ao celebrar, ao tocar a nossa buzina, veríamos os muros de Jericó caindo. Estou falando contigo, meu caro ouvinte. Muitas muralhas não caem, muitas curas não acontecem. O romper de Deus não flui livremente na tua vida, é porque muitas vezes você não para em torno de Jericó quando é momento de parar, não avança quando é momento de avançar. Você espera receber tudo de Deus de mão beijada, sem ouvir Deus, sem buscar Deus, sem ter comunhão com Deus. Isto é impossível. Você tem que fazer alguma coisa, tem que avançar na hora de avançar, tem que esperar na hora de esperar, para você ser bem-sucedido com Deus. Eis aí a razão
de tantos fracassos. Eis aí a razão de as muralhas de tantas Jericós não caírem. Eis aí a razão de tantos problemas se tornarem problemas insolúveis. E olhe que para cada problema há uma solução, para cada pergunta há uma resposta. Mas há problemas que se tornam insolúveis por causa da nossa falta de conduta, falta de posicionamento. Há muralhas de Jericó que se tornam poderosíssimas, não caem, porque Deus não cumpre sua palavra? Não, porque não esperamos agir, porque não esperamos a hora certa para agir, não sabemos quando esperar, não sabemos quando avançar. Meu amigo ouvinte, faça tudo que Deus te exigir. Esteja atento às orientações, atento às instruções de Deus. Faça tudo o que Deus te exigir. Se Ele te exigir Atos 2:38, pregador, o que é isso? Se Ele me exigir Atos 2:38, foi o que Ele exigiu de quase 3.000 almas que vieram a Pedro no dia de Pentecostes. A Bíblia diz, Atos 2, verso 37, e eles ouvindo estas palavras como estas, mensagens como estas que tenho pregado aqui nesta emissora, e eles ouvindo estas mesmas palavras que vocês estão ouvindo, foram sensibilizados, comovidos, e chegaram a Pedro e aos demais irmãos e disseram, que faremos, varões irmãos? Quais são as exigências? O que temos que observar? Para o que nós precisamos estar atento? Que faremos, varões irmãos? E Pedro, respondendo, disse-lhes, arrependei-vos, isso é a exigência de Deus, e cada um de vós, e sede batizados em nome de Jesus Cristo. Esta é uma exigência de Deus. Mas, para que? Qual o propósito? Com que fim Deus exige arrependimento e batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo? Para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É necessário, meu caro ouvinte, esperar às vezes, como aquelas 3.000 almas esperaram 15 minutos no dia de Pentecostes, Pedro falar. Mas quando chegou a hora de avançar, avançaram até Pedro e perguntaram a Pedro, o que temos que fazer? Precisamos de prosseguir, temos que avançar, que temos que agir, como temos que agir agora? No momento de esperar, esperaram. No momento de avançar, de agir, eles avançaram e agiram, e na verdade receberam ali a exigência de Deus para a redenção, para o perdão dos pecados. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é para perdão dos pecados, é para receber o dom do Espírito Santo, a vida eterna, é para fazer você voltar a Deus, ser justificado em Deus, ter comunhão com Deus. O melhor método para receber Deus, se aproximar de Deus, ora, meu amigo ouvinte, ainda é a obediência. A obediência é o meio mais eficaz. Se Deus te pediu, arrependa dos teus pecados, seja batizado em nome de Jesus Cristo, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Se Deus te pediu, se Deus te orientou, se Deus te instruiu, meu amigo ouvinte, obedeça. É melhor você obedecer do que milhões e milhões de orações não respondidas. É melhor você obedecer a palavra do que milhares e milhares de jejuns ineficazes, porque serão jejuns de tolos, sem a divina revelação. Nada disso funcionará sem a obediência à palavra. Faça tudo o que Deus te exigir. Se Ele te exigir Hebreus 12:14, dê a Ele, atenda à exigência de Deus. Que é isso, pregador? Se Ele me exigir Hebreus 12:14, segui, pois, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se Ele te exigir não só uma vida de religião, se Ele te exigir não só cantar canções bonitas na igreja, se Ele te exigir não só orar ou jejuar,
Se ele te exigir algo mais, não só ser membro filiado de uma boa e conceituada igreja, o que é bom. Se ele te exigir santidade, segui, pois, a paz com todos. Segui, pois, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se ele te exigir isso, dê a ele. É melhor obedecer do que sacrificar. Obediência à palavra é o que garante a tua vitória. Obediência à palavra é o que te dará vida eterna. Não à igreja, não ao homem, não aos preceitos. Obediência à palavra. Jesus disse, examine a palavra. Elas estão repletas, transbordante de vida eterna. Meu caro ouvinte, faça o que Deus está te exigindo. Se ele te exigir Atos, capítulo 5, verso 32, atente para a exigência divina. Atos 5, 32, sim. E nós somos testemunhas destas coisas. E o Espírito Santo de Deus também, que ele dá. Para quem? A Bíblia diz, para quem lhe obedece. Não apenas para quem frequenta a igreja, para quem tem dom de cantar, dom de pregar. Não adianta ter dom de cantar, dom de pregar, dom de pular, dom de profetizar, dom de curar, mas ser um desobediente. Quando a Bíblia te pede para ser batizado em nome de Jesus Cristo, você retruca, você rejeita, você contesta. Quando a Bíblia te chama a santidade, você diz que aquilo foi só para os apóstolos. Quando a Bíblia te chama, meu amigo ouvinte, para crer em uma fé única, singular, de um só Deus verdadeiro, que habitou num corpo chamado Jesus, você rejeita. Você prefere as tradições humanas, os preceitos pagãos, religiosos, do que ficar com o que pregou os santos profetas e apóstolos de Deus. A Bíblia diz que é um direito inalienável de um obediente receber o batismo com o Espírito Santo. A obediência, meu caro, precioso ouvinte, ela consolidará muitas vitórias em nossa vida. Não queres tu vir obedecer a Deus? Se a Bíblia diz para ti, minha cara amiga, irmã pregadora, se a Bíblia diz para ti em 1 Coríntios 14:34, que é uma indecência tremenda, que é um absurdo, que é desobediência, a mulher ser uma pastora, uma pregadora, porque tu insistes em desobedecer? Tuas orações, jejuns, teu esforço será vão. Tu estarás fazendo um serviço sem ser contratada, sem ser contratado, fazendo um trabalho para Deus, sem ser da vontade de Deus. Não preste serviço para Deus, sendo que Ele não te chamou, não te contratou. Você está se oferecendo, se prontificando, mas você deveria ser chamado para fazer, contratado por Deus para fazer. Por que desobedecer? 1 Coríntios 14:34, é indecente ser pregadora, é indecente ser pastora, é indecente você estar num púlpito profetizando, usando de autoridade e ensinando não só o teu marido, mas o marido de todas as tuas irmãs. Paulo disse, é vergonhoso. Que Bíblia? 1 Coríntios 14:34, eu não sou um pregador antibíblico, estou pregando a Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 10, 11 e 12, é indecente a mulher usar de autoridade, é indecente ela ensinar os homens. Meus amigos, o que está acontecendo com o nosso povo? Seria melhor vocês rasgarem essas páginas da Bíblia, anulem as Escrituras. A Bíblia diz, aquele que tirar um tio ou um jota, sua parte será tirada do livro da vida do Cordeiro. Vocês não estão tirando um tio, uma vírgula, mas textos inteiros, versículos inteiros. Vocês estão anulando o apostolado do apóstolo São Paulo, quando ele disse, o que eu estou dizendo é mandamento do Senhor. O contrário disso é anátema, é falso, é maldito. Briguem com Paulo, briguem com o Espírito Santo que chamou Paulo, briguem com as cartas aos Coríntios, briguem com a Bíblia. Mas para tudo o homem dá um jeitinho, né?
Esta é a era, é o tempo do jeitinho. Tem jeitinho para chamar o ladrão de corrupto, para flexibilizar a pena. Tem jeitinho para tudo. Crimes horrendos são cometidos, mas tem brecha na lei. Tem jeitinho para tudo. Tem defensores de Satanás, defensores de coisas erradas. Há um jeitinho para tudo, para oficializar o errado, a doutrina antibíblica, o pecado dentro da igreja. Há um jeitinho para tudo. Mas lembre-se disto, a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Lembre-se disso. Jesus disse, meu caro ouvinte, aos Hebreus 13:8, pelos lábios do apóstolo São Paulo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E você sabe quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo não é só o Filho de Deus, Ele é Deus. Jesus Cristo não é só o Filho de Deus ou só Deus, Ele também é a Palavra. São João 1, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ou seja, a Palavra era Deus. E a Palavra, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. A Palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. O que era errado, o que era pecaminoso, o que era vergonhoso ontem, no passado, na era de Jesus, de Paulo, de Pedro, ainda é pecaminoso, é vergonhoso diante do nosso Deus. Deus não mudou, a palavra não mudou, mudou foram os homens, foram as maneiras de interpretar a palavra. Deus não pode mais se revelar. Há uma interpretação teológica, há uma interpretação histórica, e ignoram e anulam as Escrituras e negam a eficácia da verdade. É o que Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 3, aparência de piedade, de santos, mas negariam a veracidade da verdade, a eficácia da verdade. Meu caro ouvinte, tenha discernimento de Deus, esteja atento à palavra para ouvi-la, para obedecê-la. Esteja atento à exigência de Deus. Esteja atento ao que Deus está requerendo dos seus filhos hoje. Sabe por quê? Porque a obediência é o meio mais eficaz de nos aproximarmos de Deus. A obediência, ela é quem vai determinar as nossas vitórias. Sansão venceu enquanto obedeceu. Foi derrotado quando desobedeceu. Israel venceu sempre quando obedeceu. Foi levado em cativeiro quando desobedeceu. Meu amigo ouvinte, Josué, Israel, venceu cidades inimigas enquanto obedeceu. Quando desobedeceu, perdeu para a pequena cidade de Ai, com um exército apenas de 3.000 homens, quando Israel tinha um exército 10 vezes maiores. A obediência determina a vitória, a desobediência determina as derrotas, as enfermidades, as escassez. A desobediência determinará o destino eterno da tua alma. Desobediência te fará ir ao Hades, ao Seol, ao lugar de tormento, onde irão os condenados. Mas a obediência te dará direito ao Espírito Santo. Lembre-se disto, orar é bom, necessário. Jejuar é muito bom e é necessário. Cantar é belo, é muito necessário. Ir à igreja é demais, é indispensável para o verdadeiro crente. Você deve ir à igreja. Mas tudo isso sem a obediência é em vão. A obediência é o meio mais eficaz de te aproximar de Deus. Venha obedecer a palavra e ser batizado em nome de Jesus Cristo e servir a Deus no corpo, na alma e no espírito. Amém, Senhor.